Olá, seres! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Pessoas, vamos continuar o livro de anatomia. Nós paramos no capítulo 6, onde vamos falar sobre vasos sanguíneos do sistema linfático. Vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos constituem um sistema fechado de tubos que transportam o sangue do coração a todas as partes do corpo e trazem-no de volta ao coração. O estudo dos vasos sanguíneos e linfáticos é chamado de angiologia. O prefixo angi é de origem grega, angeion, vaso. É utilizado em termos como angiografia, angioma, angiopatia. O coração é uma bomba muscular cuja função primária é de impulsionar o sangue através desse sistema para uma rede de tubos endoteliais simples, onde podem ocorrer trocas. Os vasos sanguíneos conduzem o sangue aos pulmões, onde o dióxido de carbono é trocado pelo oxigênio. Eles também conduzem sangue ao intestino, onde substâncias nutritivas sob a forma líquida são absorvidas, e às glândulas sem ductos, onde os hormônios atravessam em suas paredes para atingir sangue. O sangue. Os produtos da digestão, hormônios, enzimas e o oxigênio contidos no sangue, à medida que ele, através dos vasos sanguíneos, são responsáveis pela qualidade e quantidade de líquido nos tecidos do corpo. As funções dos tecidos, tais como a contração de músculos, a secreção de glândulas, são, pelo menos parcialmente, dependentes da composição do líquido tecidual. Os produtos residuais desse líquido são transportados pelos vasos sanguíneos aos rins, intestinos, pulmões e à cutis, onde eles são excretados. A estabilidade do meio interno é, pois, dependente do funcionamento adequado de vasos sanguíneos e da composição do sangue neles contido. A manutenção desse meio interno, característica de um corpo sadio, é mencionada numa discussão do sistema nervoso autônomo, na página 49, que já teve. Do Donald Gray, do livro Donald Gray. A circulação do sangue foi descoberta por William Harvey, o qual, em 1628, publicou os resultados dos seus estudos, sobre os quais se baseia muita da fisiologia. Circulações. O sangue, deixando e voltando ao coração, passa em dois diferentes circuitos e circulação por dois diferentes circuitos: a circulação pulmonar e a circulação sistêmica. Na primeira, o sangue passa através das artérias pulmonares, dirigindo aos pulmões e volta pelas veias pulmonares ao coração. Na última, o sangue é conduzido pela aorta e todas as partes do corpo e volta ao coração através das veias cavas superior e inferior das veias cardíacas. Tipos de vasos sanguíneos. Artérias. As artérias são amareladas ou cinzento-azuladas no indivíduo vivo e caracterizam pela sua pulsação. Quando cortada, uma artéria sangra em esguichos. Ela também se encurta, se não for de grande calibre. Suas extremidades se retraem de modo a fazer cessar a hemorragia. A pressão sanguínea é considerada significar, em geral, a pressão nas artérias, especialmente a da artéria braquial. Pelo fato da pressão cair muito pouco ao passar das maiores para as menores artérias, ela é essencialmente a mesma artéria braquial. A mesma na artéria braquial e nas artérias que lhes são proximais e distais. A pressão sistólica é a das artérias no fim da contração, sístole, do ventrículo esquerdo. Em jovens adultos masculinos, é normalmente cerca de 120 a 130 de mercúrio. A variação em 95% dos indivíduos é de aproximadamente 95 a 150 milímetros de mercúrio. Os resultados dos estudos realizados por companhias de seguros demonstram que as pressões sistólicas de 140 milímetros ou... Pessoal, deu uma pausa travada aqui, é porque meu cérebro travou no MM aqui, eu não tive, fiquei na dúvida se era milímetros mesmo, mas é isso mesmo. É a medida, é a medida de unidade mesmo, porque tá medindo o sangue, né? O sangue é líquido.
Os resultados dos estudos realizados por companhias de seguro demonstraram que as pressões sistólicas de 140 mm ou mais estão associadas a um índice de mortalidade significativamente mais alto. A pressão diastólica é a das artérias no fim da fase de repouso, a diástole. Então, sístole, diástole, sístole, diástole. Do ventrículo esquerdo em jovens adultos masculinos, normalmente cerca de 75 a 80 milímetros de mercúrio. Variação em 95% dos indivíduos está entre 55 a 95 milímetros. A diferença entre as pressões sistólica e diastólica é chamada de pressão de pulsação. As pressões arteriais normais são mantidas pela ação da bomba premente do ventrículo esquerdo, pela resistência periférica, pela quantidade de sangue nas artérias, pela viscosidade do sangue, pela elasticidade das paredes arteriais. A pulsação é uma onda de expansão e contração de uma artéria e a reflexão da pressão criada pela ejeção de sangue do coração. Essa onda é propagada através da coluna sanguínea e da parede arterial à periferia. A onda pulsatória, que progride cerca de 5 a 8 metros por segundo na artéria braquial, tem velocidade de 10 a 15 vezes maior que a do sangue. As artérias estão sujeitas a doenças que lhes são próprias, particularmente nas idades avançadas. Arteriosclerose é o termo geral atribuído a essas doenças, em uma forma chamada de aterosclerose, chamada interna de parede vascular. É envolvida primariamente e é substituída por depósitos de lípides, como colesterol. Em outro tipo de arteriosclerose, a chamada média é substituída por depósitos de sais de metais alcalino-terrosos, presumivelmente a maioria de cálcio. A resultante da perda da elasticidade da parede arterial leva a uma elevação da pressão sistólica. Com base na estrutura, as artérias são classificadas em grandes ou elásticas, de distribuição de tamanho médio ou musculares, arteriolas. As modificações da estrutura entre a artéria elástica e a artéria muscular podem ser bem graduais. Artérias elásticas. As artérias elásticas incluem a aorta, o tronco braquiocefálico, a artéria carótida comum e a subclávia. A elasticidade da parede da aorta permite considerável expansão. A aorta pois atua como um reservatório e transforma o fluxo intermitente de sangue do coração numa corrente contínua, mas pulsátil. Seu repuxo elástico é responsável pela pressão diastólica, que impede o sangue durante a diástole. Este repuxo também fecha a válvula aórtica e conduz o sangue às artérias coronárias. O tronco pulmonar e as artérias pulmonares são também de tipo elástico. Eles conduzem o sangue, porém numa distância relativamente curta, e suas paredes oferecem resistência muito menor a seu fluxo. A pressão arterial no circuito pulmonar é cerca de 1/6 daquela aorta ou aproximadamente 20 milímetros de mercúrio. Artérias musculares. As artérias musculares são os ramos e as continuações das artérias elásticas. Suas paredes contêm relativamente menos tecido elástico e relativamente mais musculatura lisa, ao qual, com o estímulo apropriado, se contrai e reduz o calibre do vaso. A maioria das artérias do corpo são deste tipo. As artérias musculares possuem estrutura diferente em várias partes do corpo. A da cavidade crânica, por exemplo, contém relativamente menos musculatura lisa nas suas paredes. Os ramos surgem dos troncos principais em ângulo agudo, por exemplo, a artéria mesentérica superior, em ângulo reto, por exemplo, as artérias renais, ou em ângulo obtuso, as artérias recorrentes. A vazão em ramos que nascem em ângulos reto ou obtuso é muitas vezes menor do que a de ramos que nascem em ângulo agudo. Alterações patológicas, como aterosclerose, ocorrem na parte do ramo próximo da sua origem.
Arteríolas. As arteríolas são menores divisões das artérias. São consideradas artérias com menos de 100 micros de diâmetro. Perdão, eu errei aqui, ali, não é metros, é micro. De diâmetro. Porém, a parede relativamente espessa em relação ao seu pequeno lume é um critério mais seguro do que o seu diâmetro total. Suas paredes consistem predominantemente de musculatura lisa. As arteríolas são responsáveis pela máxima resistência ao fluxo sanguíneo e a sua constrição serve para reduzir a pressão do sangue antes que esse penetre nos capilares. A pressão sanguínea, à medida que o sangue flui pelas arteríolas, decresce cerca de 50 a 60 milímetros de mercúrio. As paredes das arteríolas podem tornar-se espessadas e endurecidas, arteriosclerose, mas elas estão sujeitas a alterações patológicas características da aterosclerose e de certos outros tipos de arteriosclerose. A arteriosclerose é associada à doença hipertensiva e a arteriosclerose não o é. Eu vou reler porque os nomes são muito parecidos. A arteriolosclerose é associada à doença hipertensiva, arteriolosclerose. E a arteriosclerose não é. Capilares. Os capilares formam uma rede anastomótica no qual se esvaziam as arteríolas. Suas paredes atuam como uma membrana semipermeável que permite a passagem de água, cristalóides e alguma proteína plasmática, mas que é impermeável a grandes moléculas. O oxigênio e as substâncias nutritivas atravessam a parede da extremidade arteriolar do capilar e passam aos tecidos os resíduos e o dióxido de carbono proveniente dos tecidos. Voltam ao sangue através da parede da extremidade venular. Os capilares estão presentes em maior número nos tecidos ativos, como os de músculos, as glândulas, o fígado, os rins e os pulmões. Muitos capilares estão fechados, no entanto, quando estes tecidos estão inativos. Eles são menos numerosos em tecidos, menos ativos como os tendões e os ligamentos. A córnea do bulbo do olho, a epiderme, a cartilagem e a lina são desprovidos de capilares. A soma das áreas das secções transversais de todos os capilares é de 600 a 800 vezes a área da secção transversal da aorta. Essa área total é chamada leito capilar ou lago capilar. As condições para o intercâmbio de substâncias através da parede capilar são favoráveis devido à baixa pressão e ao lento fluxo nestes vasos. A pressão nos capilares é somente 1/4 ou menos daquela aorta e a vazão é 600 a 800 vezes mais lenta. Ao passar da extremidade arteriolar para a venular do capilar, a pressão sanguínea decresce cerca de 15 a 20 milímetros de mercúrio. Ao fluir através de um leito capilar, o sangue pode passar apenas por alguns capilares, os quais são então denominados capilares preferenciais. Sinusoides. Os sinusoides são mais calibrosos do que os capilares e são também mais tortuosos. Eles tomam o lugar de capilares no fígado, no baço, na medula óssea, nos glomos carótico e coccígico, no lobo anterior à hipófise, no córtice da glândula suprarrenal e nas glândulas paratireoideas. Os sinusoides estão presentes também no coração. Diferentemente dos capilares, as células que os formam, muitas das quais fagócitas, são sustentadas por tecido reticular. Tecido cavernoso.
Tecido cavernoso é a expressão que designa numerosos espaços repletos de sangue e suas paredes nos corpos cavernosos e no corpo esponjoso do pênis, bem como nos corpos cavernosos do clitóris. O endotélio destes espaços é semelhante ao de capilares, mas aos septos entre eles contém musculatura lisa. O tecido semelhante está localizado na membrana que forra a cavidade nasal. Vênulas. As vênulas recolhem o sangue dos plexos capilares e juntam-se a vasos semelhantes para formar as veias. As veias às vezes representam cor azul escuro no indivíduo vivo. Elas não pulsam normalmente e, portanto, a hemorragia não ocorre em esguicho. As veias são mais numerosas que as artérias. Além disso, suas paredes são mais finas e o seu diâmetro é, em geral, maior do que aquele das artérias correspondentes. A pressão das veias decresce gradualmente da que existe na extremidade venular dos capilares. Há aquelas veias que se lançam no átrio direito, nas quais é ligeiramente acima de zero. Contudo, tanto a pressão quanto a vazão estão sujeitas a variações, sendo afetadas pelos fatores seguintes: a contração do ventrículo esquerdo, a quantidade de sangue que as arteríolas permitem entrar nos capilares e a seguir nas veias, a ação do átrio do ventrículo e do ventrículo direitos, a pressão intratorácica, que é normalmente inferior à da atmosfera, a massagem efetuada pelos músculos esqueléticos e o efeito da gravidade, responsável pelas diferenças acentuadas na pressão hidrostática acima e abaixo do coração, especialmente quando o corpo está ereto. Com poucas exceções, as veias profundas acompanham as artérias e têm os mesmos nomes. A maioria das que acompanham as artérias abaixo do cotovelo e abaixo do joelho e em poucas outras localizações são duplas. Essas duplas muitas vezes são chamadas venae comitantes e intercomunicam-se ao longo do seu trajeto. As veias superficiais são independentes de artérias. Embora a maior parte do sangue volte ao coração por meio do venae cavae, há vias de alternativa. As principais vias paralelas ou de alternativa que não acompanham artérias são os sistemas de veia ázimos, dos plexos venosos vertebrais, e a veia porta. Estes três se intercomunicam e qualquer deles pode constituir a principal via para o retorno venoso quando os outros estiverem parcial ou completamente bloqueados. O sistema porta é um em que o sangue, depois de ser recolhido de um conjunto de capilares, passa através de um grupo de vasos semelhantes a capilares antes de voltar à circulação sistêmica. Por exemplo, o sangue recolhido dos capilares do estômago, da maior parte do intestino, do pâncreas, do baço e da vesícula biliar é conduzido por meio de veia porta ao fígado, onde ele passa através de sinusoides antes de entrar na veia cava inferior por meio das veias hepáticas. Válvulas. As válvulas estão presentes em muitas veias. Quando fechadas, elas impedem o refluxo do sangue. Elas consistem de pregas da camada interna e, em geral, possuem duas cúspides. Ocasionalmente, elas têm 3 e, às vezes, somente uma cúspide são pontas. As bordas livres das cúspides são dirigidas para o coração. A circunferência de uma veia é às vezes maior ao nível de uma válvula. As válvulas, numa tributária, são muitas vezes localizadas logo distalmente à sua abertura em outra veia. As válvulas são mais numerosas nas veias dos membros. Elas são ausentes na maioria das veias do tronco, incluindo as do sistema portal e vertebral. Elas são presentes em geral nas veias mais próximas ao coração do que as veias jugular interna, a subclávia e a femoral, embora elas se encontrem às vezes nas veias ílicas comuns e externas. As válvulas servem para impedir o refluxo do sangue para as veias da cabeça e dos membros quando a pressão do abdômen está aumentada, como ocorre durante a defecação ou a pressão no tórax é elevada, como durante a expiração. As válvulas das veias superficiais do antebraço podem ser facilmente demonstradas no indivíduo vivo. Anastomoses
Em certos sítios, as artérias se anastomosam entre si. Tais comunicações existem na palma da mão, na planta do pé, na base do encéfalo, próximo aos intestinos, ao redor das articulações e no coração. Caso de oclusão ou ligadura de umas artérias que participe de uma anastomose, pode-se estabelecer uma circulação colateral através da outra. A circulação colateral pode, às vezes, estabelecer-se através de capilares, principalmente em indivíduos jovens. Pela adição de vários tecidos à sua parede, um capilar pode se converter numa artéria ou numa veia. O sangue nem sempre passa por uma rede capilar ao ser transportado de uma arteríola para uma vênula. Em certas localidades, há anastomoses arteriovenosas, que são desvios amontantes dos capilares. As paredes destes curtos-circuitos são mais espessas do que as dos capilares e não permitem a troca de substância. As anastomoses arteriovenosas são extensamente distribuídas e se encontram na cútis do nariz, dos lábios, das pálpebras e na palma da mão, na ponta da língua e no intestino. Muitas anastomoses arteriovenosas são muito complexas na sua disposição e tem sido sugerido que elas pudessem ser órgãos terminais neurovasculares. Outras, quando abertas, desviam o sangue dos capilares. As regiões irrigadas por estes capilares ficam assim privadas de sangue. Em áreas sujeitas ao resfriamento, elas auxiliam a evitar a perda de calor. Por exemplo, o ar frio que entra em contato com a cútis provoca reflexamente a abertura de anastomoses arteriovenosas. Devido à redução da quantidade de sangue nos capilares, a cútis torna-se pálida e ela perde menos calor. A presença de anastomoses arteriovenosas no intestino possibilita ao sangue desviar-se do capilar, exceto durante os períodos de necessidade, tais como no da digestão. Uma vazão aumentada nas anastomoses arteriovenosas e nos canais de preferenciais resulta em elevação da pressão venosa, na qual, por sua vez, auxilia a volta do sangue ao coração. Artérias terminais. Algumas artérias irrigam limitadas áreas de tecidos e órgãos, sem áreas adjacentes, sem se anastomosar com artérias que irrigam áreas adjacentes. Elas são denominadas artérias terminais anatômicas. A artéria que nutre a retina é um exemplo e sua obliteração tem como consequência a cegueira. Uma artéria que se anastomosa tão parcialmente com a outra que irriga o território adjacente de modo a não se manter adequado o suprimento sanguíneo após a oclusão, é chamada artéria terminal funcional. Tais artérias nutrem segmentos do encéfalo, dos rins, do baço e dos intestinos. O tipo de distribuição arterial varia de um outro órgão. Estrutura dos vasos sanguíneos. As artérias consistem em 3 camadas: a túnica íntima, a túnica média e a túnica externa. A túnica íntima é forrada por endotélio, que é sustentado por pequena quantidade de tecido conectivo frouxo. O endotélio é comum a todos os vasos sanguíneos e linfáticos. A íntima é limitada externamente por um tubo de tecido elástico, a membrana elástica interna. A túnica média é a mais espessa das 3 camadas. Ela é formada predominantemente nas grandes artérias por fibras elásticas. À medida que as artérias se tornam menores, a quantidade de tecido elástico diminui e a quantidade de musculatura lisa aumenta. As fibras musculares lisas apresentam disposição circular ou espiral. Uma camada elástica externa, menos definida do que a interna, separa a túnica média da túnica externa. A túnica externa, túnica adventícia, é a mais forte das 3 e consiste de fibras colágenas e artérias nas quais a musculatura lisa está ausente ou é deficiente. Esta túnica contém pequenos vasos chamados vasa vasorum, que penetram às vezes na túnica média. As arteríolas maiores apresentam uma estrutura semelhante à das artérias. À medida que as arteríolas se tornam menores, as 3 túnicas apresentam-se cada vez mais
cada vez menos definida. As menores consistem de pouco mais do que o endotélio revestido por uma camada de musculatura lisa. Os capilares possuem somente uma camada, e esta é formada por endotélio. As paredes de capilares de diferentes órgãos foram classificadas na base de sua ultraestrutura. As vênulas consistem de endotélio sustentado por uma pequena quantidade de tecido de colágeno e nas vênulas maiores também, por poucas fibras musculares lisas. As veias variam consideravelmente na estrutura. Suas paredes são mais finas e o seu calibre é maior do que a das correspondentes artérias. Elas têm, em geral, 3 únicas, mas comparadas com as artérias, a túnica média é muito mais delgada e as paredes contêm menos musculatura lisa e tecido elástico. A musculatura lisa pode ter disposição circular, longitudinal ou espiral. A disposição circular possibilita uma ação esfinctérica e um resultante retardamento no fluxo sanguíneo. O vasa vasorum encontra-se em maior número nas veias, em cujas paredes eles penetram mais profundamente do que nas artérias. A túnica externa é frequentemente a mais espessa. Controle dos vasos sanguíneos. O controle dos vasos sanguíneos portanto, da circulação é primorosamente regulado tanto por fatores nervosos quanto morais. O controle nervoso é mediado por um mecanismo reflexo, cujas fibras eferentes são responsáveis pela liberação de norepinefrina ao nível de suas terminações nas paredes das artérias e dos capilares. O controle moral é mediado pela epinefrina, o que entra na corrente sanguínea depois de ser secretada pela medula da glândula suprarrenal. As ações dessas duas substâncias químicas são na maior parte semelhantes e ambas provocam contração da musculatura lisa. O controle... As fibras eferentes para os vasos sanguíneos, chamadas nervos vasomotores, constituem parte do sistema nervoso autônomo. Elas nascem na medula espinhal, que é a T1 até L2, e são distribuídas como nervos simpáticos. Sua estimulação produz diminuição do tamanho das artérias musculares e especialmente das arteríolas. Esta redução é seguida de uma elevação da pressão sanguínea, proximalmente à constrição e uma queda no suprimento sanguíneo distalmente a ela. A constrição de vasos numa área permite que mais sangue seja desviado para outro local. Por exemplo, uma quantidade extra de sangue pode ser desviada para o intestino durante o processo de resfriamento. A maioria dos nervos vasomotores do tronco simpático une-se às artérias e as acompanha, mas aqueles destinados a porções distais dos membros antes transitam em nervos periféricos, tais como o mediano e o tibial. E a seguir, juntam-se as artérias dos membros. O fluxo simpático e a medula espinhal é regulado ou controlado por impulsos dos centros superiores, tais como o tronco encefálico, o qual, por sua vez, é controlado por impulsos de centros ainda mais elevados e de fibras sensitivas que chegam. As fibras vasomotoras dos nervos parasimpáticos estão presentes em poucos locais. Algumas de tais fibras estão contidas nos nervos esplânicos pelvinos e em alguns ramos do nervo crânicos, como a corda do tímpano. A inervação das artérias coronárias pelos nervos parasimpáticos não foi provada. Os vasos nos quais a musculatura lisa tem um relaxamento muscular e a sua dilatação são dos parasimpáticos. Os vasos nos quais a musculatura é espiral ou longitudinal aumentam o diâmetro com a contração, mas ao mesmo tempo eles se encurtam. Os receptores de pressão situados nas paredes dos átrios, no arco aórtico, nos seios caróticos e do mecanismo reflexo, quem controla a pressão sanguínea. As fibras, os troncos desses receptores sobem pelos nervos vagos,
pelos glossofaríngicos, no caso dos seios caróticos, para os centros vasomotores do tronco encefálico. Os resultados de trabalhos experimentais em animais inferiores sugerem que esses receptores e suas conexões centrais apresentem todos funções semelhantes, a saber que eles são excitados por um aumento de pressão dentro do coração e dos grandes vasos, que os efeitos do reflexo são um abaixamento de pressão sanguínea e uma redução de frequência cardíaca. Os receptores sensíveis a mudanças do teor de oxigênio e dióxido de carbono no sangue estão localizados nos glômerulos caróticos, cujas fibras aferentes vão integrar os nervos glossofaríngicos. A excitação desses receptores por aumento da concentração de dióxido de carbono e diminuições da de oxigênio conduz ao aumento na frequência e profundidade de respiração e indiretamente afeta a circulação. Algumas fibras aferentes dos vasos sanguíneos estão relacionadas com a dor. A punção de uma artéria pode ser muito dolorosa e uma artéria manuseada de modo grosseiro pode sofrer espasmo. Desenvolvimento dos vasos sanguíneos. Os primeiros vasos sanguíneos aparecem como um plexo difuso de simples tubos endoteliais no mesênquima do embrião. À medida que os vários órgãos e partes se diferenciam, plexos isolados vêm se associar a eles e, gradualmente, se estendem mais profundamente neles durante seu crescimento. Por coalescência e confluência de capilares adjacentes, são selecionados os canais que vão formar o vaso ou os vasos principais que vão irrigando essas partes. Embora a maioria dos capilares em alguma distância destes canais regride e desaparece, alguns podem persistir para formar canais de alternativa importantes na circulação colateral. Os plexos, que geralmente desaparecem, podem permanecer como canal principal e formam um vaso anormal ou anômalo, que podem constituir um vaso acessório ao que existe normalmente. Os primeiros canais, como os plexos que formam, são simples tubos endoteliais. A musculatura lisa e o tecido conectivo surgem do mesênquima circunjacente e formam a túnica média e a túnica externa das artérias e veias definitivas. Os fatores responsáveis pela seleção dos canais apropriados e a sua diferenciação em artérias e veias são definitivamente conhecidos. O estabelecimento do padrão, contudo, não é influenciado por fatores genéricos e nem pela pressão sanguínea e vazão. Sistema linfático. O sistema linfático compreende os vasos linfáticos e o tecido linfático ou linfóide. Este último está presente em certos órgãos, como o intestino, e outros órgãos, como os linfonódios. Ou linfonodos, né? Os vasos linfáticos, substâncias nutritivas e outras estão continuamente passando através dos capilares sanguíneos para o líquido tecidual. A maioria dessas substâncias volta facilmente aos capilares, com exceção das grandes moléculas de proteína. É, portanto, necessário que exista outro sistema de capilares, cuja função seja de absorver essas moléculas e devolvê-las à corrente sanguínea. Os vasos linfáticos atuam como um mecanismo especializado para preencher esse requisito. Pelo fato de estarem intimamente associados aos tecidos linfáticos, eles conduzem também os linfócitos desses tecidos à corrente sanguínea. O líquido transportado pelos vasos linfáticos é chamado linfa. Embora os vasos linfáticos tivessem sido vistos diversas centenas de anos antes de Cristo, há pouca atenção que lhe fora dispensada até que Azele, em 1627, os descreveu no Mesentério do Cão. O termo linfáticos foi introduzido por Bartholin em 1653. Os vasos linfáticos constituem de capilares que são simples tubos endoteliais. Vasos linfáticos cujo endotélio se encontra revestido por alguma musculatura lisa e algum tecido conectivo fibroso, e troncos cuja túnica externa contém maior quantidade de tecidos conectivos e musculatura lisa. Os capilares linfáticos são finos e transparentes, são mantidos permeáveis pela fixação de suas paredes aos tecidos circunjacentes. Maiores e mais irregulares do que os capilares sanguíneos, eles se dispõem sobre a forma de redes fechadas, tão livremente intercomunicantes que é quase impossível
deter completamente o fluxo de linfa de uma determinada área. Os capilares contêm poucas válvulas, as quais são numerosas nos vasos ou coletores linfáticos. As válvulas têm, em geral, duas cúspides e elas asseguram o fluxo de linfa numa só direção, ou seja, para o coração. Os vasos apresentam menor calibre ao nível da localização das válvulas e, por isso, apresentam-se moniliformes ou como as contas de um rosário. Eles tendem a formar os grupos em lugar de disporem como vasos isolados e muitas vezes acompanham veias. Os capilares linfáticos são encontrados na maioria das áreas nas quais estão situados os capilares sanguíneos. Eles são abundantes na cútis e nas túnicas mucosas, sendo especialmente numerosos ao redor de orifícios como a rima bucal e o ânus. Os capilares linfáticos da túnica mucosa do intestino delgado possuem projeções que terminam em fundo cego na ponta dos vilos. Estas projeções são chamadas quilíferas lácteas e elas conduzem o quilo, humor leitoso, ou gordura emulsionada produzida durante o processo de digestão. Vasos linfáticos acham-se localizados no endocárdio, epicárdio e pericárdio e nas pleuras que revestem os pulmões. Eles se iniciam perto dos alvéolos pulmonares e saem através do hilo com a artéria e as veias pulmonares. Eles estão presentes nas membranas sinoviais e no periósteo, bem como nas cápsulas trabéculas das glândulas. Os vasos linfáticos estão ausentes do sistema nervoso central, dos músculos esqueléticos, não no tecido conectivo que os reveste, na medula óssea, na polpa do baço e das estruturas musculares, como cartilagem hialina, unhas e pelos. Linfa. A linfa é um líquido absorvido pelos capilares linfáticos e é claro, incolor, efeto nos vasos de intestino, nos quais é branco, leitoso, após a digestão. Ela divide com outros líquidos extracelulares a responsabilidade de manter constante o meio interno do corpo. O termo linfa é derivado da palavra latina linfa, com L-Y-M-P-H-A, que significa água, especialmente rio claro ou água de nascente. Composição da linfa. A linfa normalmente contém poucas hemácias e maior número de leucócitos, cuja maioria é de linfócitos. O número destes depende da região do corpo de onde a linfa é obtida. A composição química da linfa assemelha-se intimamente à do plasma sanguíneo. Todas as infrações proteicas presentes no plasma sanguíneo são encontradas na linfa, porém geralmente em concentrações um tanto mais baixas. A linfa assemelha-se também ao plasma sanguíneo, no que tange a presença de anticorpos, hemolisinas e enzimas e elementos não proteicos. Fluxo da linfa. Durante os períodos de inatividade de uma área ou parte, o fluxo da linfa é relativamente lento. A atividade muscular provoca o aparecimento de fluxo mais rápido e regular. A circulação da linfa aumenta durante o peristaltismo e também com aumentos dos movimentos respiratórios da atividade venosa, mas é pouco influenciada pelas pressões arteriais elevadas. Pode ser aumentada por massagem, por movimentos passiva e até um pequeno grau, ou pelas pulsações de artérias adjacentes. A obstrução do fluxo de linfa de uma dada área tem como consequência o acúmulo aí de quantidades anormalmente grandes e de líquido tecidual. Tal acúmulo é chamado linfedema. Tecido e órgãos linfáticos. O tecido linfático ou linfóide consiste de linfócitos de diferentes tamanhos, sustentados por células e fibras reticulares, fibras colágenas, elásticas e musculares lisas. Está presente em linfonódios, em túnicas mucosas, no timo, no baço e na medula óssea. O tecido linfático das túnicas mucosas possui apenas vasos eferentes. Concentrações localizadas desse tecido formam as tonsílias palatina, a faríngica e a lingual, bem como os folículos linfáticos solitários e agregados. O timo é caracterizado pelo arranjo em lóbulos, antes do que em nódulos, do tecido linfático. O baço
consiste em grande parte de tecido linfático, mas é destinado a filtrar o sangue antes do que a linfa. Ele não é provido, que requer vasos linfáticos eferentes. Linfonódios. Os linfonódios variam em tamanho, forma e cor. Seu maior diâmetro oscila entre 1 e 20 milímetros ou mais. Os nódios que drenam o fígado são muitas vezes marrons. Os que drenam os pulmões são pretos e os que drenam o intestino delgado são brancos leitosos. Os nódios ocorrem geralmente em grupos, embora às vezes possam encontrar-se isolados. Eles estão frequentemente localizados ao longo do trajeto nos vasos sanguíneos e em muitos estão situados ao longo do canal digestivo. Os nódulos da região inguinal podem, em geral, ser palpados. Aqueles de algumas outras regiões podem ser sentidos se estiverem entumecidos. Cada linfócito é circundado por uma cápsula fibrosa que envia tabéculas para o interior. Os vasos linfáticos aferentes atravessam a cápsula e os eferentes saem pelo hilo, uma depressão através da qual os vasos sanguíneos também entram e saem. O linfonódio consiste da córtice da medula, de córtice da medula. O córtice ausente no hilo contém os folículos linfáticos. A medula possui cordões linfáticos que se estendem dos folículos para o hilo. A linfa, que entra pelos vasos eferentes, a princípio, flui através do seio cortical subcapsular e a seguir pelos seios medulares dos vasos eferentes. Estes seios são forrados com endotélio e são atravessados por células reticulares ativamente fagocíticas. Os linfonódios, bem como geralmente o tecido linfático, são relativamente proeminentes do nascimento. Eles crescem rapidamente até o fim da infância, depois do que decrescem tanto no peso absoluto quanto no relativo. Eles podem entumecer-se ainda como reação à inflamação. Os linfonódios diminuem de tamanho durante malnutrição e após irradiação. Funções. No corpo sadio normal, a produção de linfócitos é a principal função dos tecidos e órgãos linfáticos. É a única função definidamente estabelecida. Afirma-se que esses tecidos desempenham um papel no armazenamento de vitaminas e no metabolismo e transporte de gordura e proteína. Funções essas que não foram provadas. Os tecidos linfáticos parecem ter pequena participação na destruição de hemácias. As funções dos linfócitos são obscuras. Eles são capazes de movimento, mas normalmente não são fagocíticos. Eles contêm alguns vírus e podem conter enzimas proteolíticos. Seu exato comportamento em doenças é incerto, mas eles estão presentes em número, aumentando uma grande variedade nos estados patológicos. A ação dos tecidos linfáticos em servir como filtros sob certas condições patológicas deu origem à da barreira, segundo a qual esses tecidos desempenham um papel importante nos mecanismos de defesa do corpo. Partículas inanimadas, como carbono, são retidas em grande escala nos tecidos linfáticos. Bactérias, vírus, células cancerosas e hemácias são retidos em variados números. No entanto, os tecidos linfáticos são barreiras somente até certo grau. Seus vasos eferentes realmente facilitam a disseminação de infecções e neoplasias malignas a outros órgãos e tecidos. Nódulos emais. Os nódulos emais estão localizados principalmente nas regiões cervical e lombar, na frente da coluna vertebral. Eles são menores e muito menos numerosos do que os linfonódios. Eles estão ligados a vasos sanguíneos, mas em conexão com os vasos linfáticos. Sua estrutura é semelhante à dos linfonódios. Contudo, seus seios estão repletos de sangue antes do que ele de linfa. Sua função é desconhecida. Desenvolvimento. Os primeiros vasos linfáticos apareceram no mesênquima do embrião como espaços ou fendas, denominados sacos linfáticos. De acordo com o ponto de vista, esses sacos surgem como brotos endoteliais de veias. Segundo o outro, eles nascem independentemente e se tornam, secundariamente, ligados a veias. 6 sacos linfáticos aparecem 2 pares e 2 ímpares. Um par formado pelos sacos anteriores ou jugulares está localizado nas junções das veias cardinais anteriores e subclávias. O outro par, formado pelos sacos posteriores, está situado nas junções das veias cardinais posteriores e ílicas comuns. Um saco retroperitoneal ímpar está localizado na raiz do mesentério em desenvolvimento.
Outro saco ímpar, a cisterna do quilo, está situada na parede posterior do abdômen. Os vasos linfáticos crescem a partir do saco anterior para a cabeça, o membro superior e a parte superior do tronco, e no marco posterior para o membro inferior e a parte inferior do tronco. Os vasos brotam do saco retroperitoneal para o mesentério e outros do cisterna do quilo alcançam vários órgãos abdominais. O ducto torácico é formado por uma conexão entre cisterna do quilo e os sacos anteriores. As válvulas aparecem nos vasos linfáticos durante a vida fetal. Com exceção da parte de cada cisterna do quilo, todos os sacos linfáticos se subdividem em canais anostomóticos, que se convertem em linfonódios. Agregações do linfoblastos aparecem no mesênquima, ao redor dos sacos linfáticos, e os vasos que circundam se transformam em seios corticais. Condensações de tecido linfático transformam-se em cordões pela evaginação de canais a partir do seio cortical. A cápsula é formada por uma condensação de tecido conectivo ao redor desse seio. Encerramos o capítulo 6 hoje e o próximo será sobre vísceras. Um beijo, se você gostou, curte, compartilha e aí, um beijo.